Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, professor Arnon Arruda aqui, sejam todos vocês muito, mas muito bem-vindos a esse nosso encontro de hoje. Que bom que você está aqui comigo para encarar mais um conteúdo importante da sua jornada de estudos rumo à sua aprovação, que é aquilo que a gente mais quer, né? Como você pode perceber, a gente vai continuar os nossos estudos aqui hoje falando um pouquinho sobre o orçamento público no Brasil. Estamos aí desenrolando ainda mais os conteúdos previstos aí na disciplina de AFO para você, tá? Então já vem chegando porque hoje nós temos conteúdo importante, tá? Salvo engano, foi no nosso último encontro que eu disse para você que às vezes, né, a disciplina que a gente está estudando pode ser um pouco mais chatinha, um pouco melhor, e da última aula eu sei que foi um pouco mais chatinha para a gente poder compreender, né? Nós falamos um pouquinho sobre parte de ciclo orçamentário, só que agora nós vamos tratar sobre um assunto que, a meu ver, é mais tranquilo de a gente estudar, tá? A meu ver, é uma parte mais tranquila, uma vez que a gente vai ver aí, hoje especificamente, a gente vai tratar do plano plurianual na Constituição, ou seja, o PPA na Constituição. A meu ver, é um assunto tranquilo, tá? Então, se for para você perder pontos, se for para você perder alguma questão aí, que seja um assunto mais difícil, tá bom? Mas, de toda forma, você tem que ficar atento, porque mesmo o conteúdo sendo tranquilo, se não estudar, se não se preparar, não vai ter jeito, beleza? Então, vamos que vamos, já vem chegando aqui, porque, como eu disse para você, hoje a gente tem muita coisa bacana para trabalhar nesse nosso encontro, beleza? Posso contar com você? Então, vamos, que hoje nós temos, ó, cheio de conteúdo bacana, tá certo? Como eu mencionei para vocês, nós vamos falar nessa aula de hoje sobre o plano plurianual na Constituição, tá? Por que a gente tem que falar sobre isso? Primeiro, porque está previsto no seu edital, evidentemente, e segundo, porque a gente precisa ver qual que é, primeiro, né, o aspecto introdutório do plano plurianual, que nós chamamos aqui carinhosamente de PPA, e também para que você possa entender qual que é a origem do tratamento que você encontra aí do plano plurianual em outras disposições, em outras normas, como, por exemplo, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Então é importante que você saiba qual que é a base, qual que é a matriz constitucional do plano plurianual, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa, o que é o plano plurianual? Que para facilitar a nossa vida, a gente chama de PPA, tá? PPA, obviamente, plano plurianual, tá certo? O plano plurianual, gente, primeiro, ele é um instrumento de planejamento do governo. E olha aqui, ó, instrumento de planejamento de médio prazo, que está previsto lá na Constituição, no artigo 165, parágrafo 1º, tá? Nós sabemos que quando a gente vai lá no artigo 165 da Constituição, nós vemos lá a previsão de 3 leis orçamentárias, né, que compõem o sistema orçamentário do Brasil, não é mesmo? Essas 3 são o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o orçamento em si, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual, tá certo? E nós vamos ter aí o Plano Plurianual, que diferentemente da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da própria Lei Orçamentária Anual, o Plano Plurianual,
ele tem uma duração de um prazo maior. Por isso a gente diz que o plano plurianual ele tem a duração de um médio prazo. Por quê? Como vocês podem observar aqui no nosso slide, o PPA, ou seja, o plano plurianual, tem uma duração de 4 anos, ao passo que a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual são anuais, tá bom? Então aqui a gente já tem uma diferença gritante em relação às demais leis orçamentárias. Beleza, mas qual que é a ideia do plano plurianual? Por que ter essa distinção, essa mais de uma lei orçamentária? Evidentemente, cada uma dessas leis tem a sua respectiva função. Olha a ideia aqui do PPA, pessoal. Vou até aumentar aqui para que vejam melhor. O plano plurianual, ou seja, o PPA, ele estabelece diretrizes, objetivos e metas. Por isso você pode encontrar aí, às vezes, em questões ou até mesmo em materiais se referindo a isso com esse acrônimo, né? DOM. Diretrizes, objetivos e metas. Agora, cuidado, gente. Não confundam isso aqui. O plano plurianual, ele estabelece diretrizes, objetivos e metas do ponto de vista do orçamento, tá certo? Agora, cuidado, porque eu já vi muitas bancas fazendo um mix aí e acabando fazendo o aluno errar, confundindo o aluno pela palavra diretrizes, porque nós temos, além do plano plurianual, nós temos a lei de diretrizes orçamentárias. Então é claro que a lei de diretrizes orçamentárias vai tratar de diretriz de alguma coisa, senão não se chamaria lei de diretrizes orçamentárias, tá? Mas quem trata de diretrizes, objetivos e metas é somente o PPA, tá? Você não vai encontrar a LDO, ou seja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecendo objetivos e metas dessa forma como é estabelecida aqui no PPA, tá? Então sempre que você vê essa tríade, vamos dizer assim, né, de estabelecer diretrizes, objetivos e metas, esse DOM, pode saber quem faz isso, ou seja, quem estabelece simultaneamente diretrizes, objetivos e metas, é só o PPA, tá bom? Cuidado. Se você vê diretriz lá, fica atento para ver se não é nenhuma pegadinha na banca, beleza? Vamos que vamos. O PPA, gente, ele estabelece o DOM, né, diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um período de quanto tempo? 4 anos, ok? Visando orientar a aplicação dos recursos públicos e a execução de políticas públicas, tá certo? Beleza? Deu para entender? Agora, gente, cuidado com isso aqui, porque isso aí pode ser uma pegadinha também, tá? O PPA, ele não coincide exatamente com o mandato do chefe do executivo. Como assim, professor? Não é de 4 anos? É. Mas presta atenção. Imagine que você foi eleito este ano. Vamos imaginar, né? Esse ano, evidentemente que não há, tá? Mas imaginemos que a eleição aí presidencial, por exemplo, no ano de 2024, a gente sabe que não há, tô só usando para fim de exemplo, tá bom? E você assumiu como presidente em 2025. Você vai encaminhar o projeto do seu plano plurianual, tá? Essa legislação, o seu PPA. Esse PPA vai ser aprovado em 2025 para ter vigência nos próximos 4 anos. Então, gente, pensa bem, o PPA ele é aprovado no primeiro ano de mandato do chefe do executivo, beleza? O que significa dizer que ele só vai entrar em vigor no segundo ano de mandato do chefe do executivo. Então, ele vai vigorar no segundo ano de mandato do chefe do executivo, no terceiro ano de mandato ali do chefe do executivo e no quarto ano de mandato do chefe do executivo. Mas o PPA, ele não dura 4 anos e aqui só foram 3. Então, o PPA, ele também invade, digamos assim, o primeiro ano do mandato seguinte. Então, ele não coincide exatamente com o mandato ali do chefe do executivo, porque o PPA ele entra em vigor no segundo ano do mandato, tá? E ele vai ter vigor até o primeiro ano do mandato seguinte. Deu para entender a lógica? Então, se esse é o seu primeiro ano, por exemplo, como presidente, você encaminha o plano plurianual para o Congresso, que vai aprovar para o ano seguinte. Beleza? Tranquilo? Então, vamos que vamos. Olha aqui, gente. Como eu disse para vocês, e até mesmo é o objetivo da aula, né? Nós encontramos a base do plano plurianual na Constituição da República. Olha o que diz o artigo 65. Leis de iniciativa do Executivo estabelecerão o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, tá bom? E essas leis orçamentárias, gente, como nós sabemos, elas são propostas pelo chefe do Executivo em cada ente federado, tá bom? No âmbito federal, elas são encaminhadas, são propostas pelo presidente da República, nos âmbitos estaduais e no DF pelos seus respectivos governadores e no âmbito municipal pelos respectivos prefeitos, tá? Então o chefe do Executivo encaminha esses projetos de lei ao Poder Legislativo, que vai apreciá-los e aprová-los, tá bom? Dando origem àquele ciclo orçamentário que a gente já viu em outro encontro, tá bom? Tranquilo? Vamos lá, gente. Olha aqui. Agora, eu disse para vocês que o plano plurianual, ele é aprovado
no primeiro ano ali do chefe do executivo, tá? Ou seja, no primeiro exercício financeiro, vamos dizer assim, para entrar em vigor no segundo ano. Mas em que momento que o chefe do executivo vai propor, vai encaminhar esse projeto de lei, que é esse plano plurianual? A Constituição responde, olha aqui. O projeto do plano plurianual, ou seja, o projeto do PPA, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, tá vendo que eu falei para vocês aqui? Será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para a sanção do chefe do executivo, né? Até o encerramento da sanção da sessão legislativa. Então, olha aqui. O projeto do plano plurianual, ou seja, o projeto do PPA, ele tem que ser encaminhado obrigatoriamente até 4 meses antes de encerrar o exercício financeiro, ou seja, até ali, mais ou menos 31 de agosto, né? Então, até essa data, encaminha esse projeto aí, porque vai estar faltando, até essa data, né? 4 meses aí para o término do exercício financeiro. Então, o chefe do executivo, o presidente aqui, né, para fins de facilitar a nossa compreensão, o presidente vai encaminhar aí para o legislativo analisar, proceder aos ajustes que entenderem necessários, debater e depois aprovar o plano plurianual, que como nós vimos aqui, isso aqui é texto da Constituição, tá? Ele vai ter vigor, vai vigorar nos 3 últimos anos do mandato ali, do mandato daquele presidente que propôs, e vai ter vigor também, vai vigorar também no primeiro ano do mandato subsequente, tá bom? Beleza? Vamos que vamos. Agora, do que vai tratar o PPA? Qual que vai ser o conteúdo mesmo que vai ser observado, que vai ser abordado aí ao longo dessa legislação? Olha aqui. A Constituição deixa bem claro para a gente que a lei que instituir o plano plurianual vai estabelecer o quê? Primeira coisa, vai estabelecer de forma regionalizada. Se você voltar um pouquinho na nossa Constituição da República, você vai ver lá que um dos objetivos também é reduzir as desigualdades regionais, né? Fazendo com que as regiões que são menos desenvolvidas possam se desenvolver melhor, tá bom? Então o próprio PPA, ele vai contemplar as diferenças regionais, tá bom? Então, olha aqui, o PPA, ele vai instituir de maneira regionalizada, ok? De maneira regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas. Lembra que nós comentamos? DOM, diretrizes, objetivos e metas. DOM tem a ver com o PPA, tá bom? Então, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e as outras despesas, né, dela decorrentes. E também para as relativas aos programas de duração continuada. Ou seja, são aqueles programas aí que vão durar mais de 2 exercícios financeiros, tá bom? Então a gente encontra no plano plurianual essas diretrizes, objetivos e metas aqui envolvendo o orçamento federal, tá bom? O orçamento ali do ente federado, para ser mais preciso, tá certo? Como eu disse para vocês, gente, o orçamento no Brasil, e eu acho que eu já repeti isso exaustivamente ao longo dos nossos encontros, orçamento no Brasil é uma lei, tá? Orçamento não é simplesmente um demonstrativo contábil lá que o executivo publica e tá pronto e acabado. E se é uma lei, quem que aprova? O legislativo, o executivo não aprova leis, tá bom? Então, olha o que a gente encontra sobre essa questão. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual e também as diretrizes orçamentárias e ao próprio orçamento em si, e também os créditos adicionais, serão apreciados pelas 2 casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum, tá? Na forma do regimento aí das casas. Inclusive, caberá uma comissão mista permanente de senadores e deputados. Olha aqui, vai ter uma comissão que vai juntar, né, deputados e senadores, por isso chamará a comissão mista, né, se chama comissão mista, e ela é permanente, tá? Vai ter o objetivo de examinar e emitir parecer sobre esses projetos. Que projetos? As leis orçamentárias, né, o PPA, a LDO e a LOA, tá? E também sobre as contas que são apresentadas anualmente pelo presidente. E também, gente, essa comissão vai examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição, exercer o acompanhamento e fiscalização orçamentária sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional, ok? Tranquilo? Então, por que eu estou falando isso? Para vocês terem sempre em mente que o orçamento no Brasil é lei, tá? E se é lei, quem vai aprovar é o Poder Legislativo, ok? Vamos que vamos. Vou falar aqui de algumas características do PPA, tá? Do nosso plano plurianual. Primeira coisa, tem um período de vigência, tá? O PPA, como nós já mencionamos, ele é elaborado no primeiro ano do mandato de um governo e entra em vigor no seu segundo ano. Grave isso, gente, porque eu já li aluno errando em questão besta por isso, achando que o PPA coincide exatamente com o mandato ali daquele chefe do executivo que encaminhou aquele projeto de PPA. E não é, tá?
Por isso a gente diz que ele vai ser válido até o fim do primeiro ano do mandato seguinte, que pode ser do mesmo chefe do executivo, caso ele seja reeleito, ou pode ser outro, tá? Caso ele não seja reeleito por qualquer motivo, tá? Qual que é a ideia de se ter um PPA com esse prazo de duração, então? É garantir uma certa continuidade, estabilidade das políticas públicas no âmbito orçamentário, tá? Para que a gente não tenha simplesmente uma bagunça todos os anos tendo que alterar tudo de novo, tá bom? Só que além do seu período de vigência, o PPA também é marcado pelo seu objetivo. Qual que é o objetivo? Orientar as ações do governo para definir seus programas e projetos que vão ser prioritários, buscar atender as demandas da sociedade, promover o desenvolvimento econômico, social, ambiental, enfim. Buscar fazer com que o governo tenha adequadamente a seleção de prioridades que ele vai atender, tá? E qual que é o conteúdo, ou seja, o que vai constar no PPA? Aquilo que nós já vimos, o DOM, lembra do DOM? Para você nunca mais esquecer? Diretrizes, olha aqui, ó. Diretrizes, objetivos e metas. Qual que é a ideia de falar sobre diretrizes? Vai indicar os princípios, orientações gerais que vão guiar a atuação do governo. Os objetivos apontam os resultados que aquele governo pretende alcançar. E quais são, então, a questão das metas? É quantificar esses objetivos, né? Para que eu tenha uma métrica adequada para saber se estão sendo alcançados ou não, tá? Por isso permite a avaliação e o controle, beleza? Qual que é a abrangência aqui do PPA, pessoal? Ele abrange todas as áreas de atuação do governo, evidentemente, né? Porque todas as áreas do governo dependem de um orçamento, seja saúde, educação, infraestrutura, segurança, enfim, todas as outras, inclusive suas despesas de custeio, né? Ou seja, de manutenção da própria estrutura do Estado, tá certo? É claro, gente, o PPA não está isolado quando se fala de lei orçamentária. Ele vai ser complementado pela LDO e pela LOA, tá? Que são outras leis orçamentárias que, inclusive, a gente vai estudar, beleza? E se tá craque mesmo, me acompanha aí, quero ver então acertar as questões. Questão número 1. Qual é o instrumento de planejamento governamental de médio prazo previsto na Constituição Federal do Brasil, que estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública? Letra A, Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LDO. B, Lei Orçamentária Anual, LOA. C, Plano Plurianual, PPA. D, Lei de Responsabilidade Fiscal, a EDRF. Ou E, PND, Plano Nacional de Desenvolvimento. E aí, meu povo? Letra? Tá fácil, hein? Letra? Letra C, não é? Plano Plurianual. Lembra que eu falei com vocês da pegadinha? Que às vezes a pessoa afobada vê diretrizes, já vê como uma das alternativas lei de diretrizes orçamentárias e acaba marcando. Mas não, é plano plurianual. Até porque também o enunciado foi generoso com vocês, né? Ainda disse que é um instrumento de médio prazo, tá? Se é de médio prazo, não pode ser a LDO nem a LOA, porque a LDO e LOA são anuais, ou seja, isso é curto prazo, tá bom? Médio prazo aqui é o PPA. Questão número 2. Qual é o período de vigência do plano plurianual, o PPA? Letra A, 2 anos. Letra B, 4 anos. Letra C, 5 anos. Letra D, 6 anos. Ou letra E, 3 anos. E aí, meu povo? Mais uma vez tá fácil. Hoje eu tô sendo um pai pra vocês aqui, né? Mas não é porque o conteúdo é fácil, como eu já mencionei com vocês aqui no começo da aula, né? É bem tranquilo. A resposta aqui é a letra B, não é mesmo? 4 anos, ok? Questão número 3, vamos lá. O PPA é elaborado no primeiro ano do mandato do chefe do executivo e entra em vigor, letra A, no mesmo ano de sua elaboração, letra B, no terceiro ano do mandato, letra C, no segundo ano do mandato, letra D, no último ano do mandato, ou letra E, no primeiro ano do mandato seguinte. E aí, meu povo? Letra? Letra? Tá fácil. Mais uma vez tá fácil. Letra? C de casa, no segundo ano do mandato, ok? Começa no segundo ano do mandato e vai até o primeiro ano do mandato subsequente, tá bom? Questão número 4. O PPA organiza e orienta as ações do governo com o objetivo de, letra A, reduzir os impostos federais, letra B, promover a continuidade administrativa e definir prioridades, letra C, aumentar a arrecadação tributária, letra D, implementar ações exclusivamente de curto prazo, ou letra E, reorganizar as leis tributárias nacionais. E aí, meu povo? Letra? Letra? B, né, pessoal? Promover a continuidade administrativa e definir
prioridades, beleza? É disso que vai tratar o PPA, beleza? Vamos que vamos. De acordo com o artigo 165 da Constituição, quem é responsável por propor as leis orçamentárias nos entes federados? Letra A, o Congresso Nacional. Letra B, o Ministério da Economia. Letra C, o chefe do Poder Executivo. Letra D, a Comissão Mista de Orçamento. Ou letra E, o Tribunal de Contas da União. E aí, meu povo? Mais uma vez, a questão de graça, hein? Nessas 5, a resposta é a letra C de chefe, né? Chefe do Poder Executivo, beleza? As leis orçamentárias, né, as leis que integram nossa sistemática orçamentária, são de iniciativa, ou seja, são propostas pelo chefe do Executivo, tá bom? Questão número 6. Vamos lá. O projeto do Plano Plurianual deve ser encaminhado ao Congresso Nacional até, letra A, o encerramento do segundo exercício financeiro. Letra B, 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro. Letra C, o início do segundo ano do mandato presidencial. Letra D, 2 meses antes do encerramento do segundo exercício financeiro. Ou letra E, o encerramento do mandato presidencial. E aí, meu povo? Letra? Letra B, não é? Até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro, tá bom? Esse é o prazo aí para envio do plano plurianual. Já ia falar LDO, né? Do PPA, plano plurianual, beleza? Questão número 7, vamos lá. A lei que instituiu o PPA, ou seja, o plano plurianual, deve estabelecer de forma regionalizada, letra A, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. Letra B, as despesas de curto prazo do governo. Letra C, apenas os investimentos em infraestrutura. Letra D, as metas de arrecadação tributária. Ou letra E, os projetos de lei complementares ao orçamento. E aí, meu povo? Mais uma vez, bem tranquilo, né? Aquilo que nós já mencionamos. O PPA estabelece o DOM, lembra? Diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. Portanto, aqui letra A nessa questão, ok? Questão número 8, vamos lá. Os projetos de lei relativos ao PPA, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual são apreciados, letra A, apenas pelo Senado Federal. Letra B, apenas pela Câmara dos Deputados. Letra C, pelas 2 casas do Congresso Nacional. Letra D, pelo Supremo Tribunal Federal. Ou letra E, pelo Tribunal de Contas da União. E aí, meu povo? Letra? Letra? C de caso, né? Pelas 2 casas do Congresso Nacional. Tá bom? Inclusive mencionamos aí a Comissão Mista de Orçamento, né? Vamos lá. Questão número 9. Qual é a comissão permanente do Congresso Nacional que é responsável por examinar e emitir parecer sobre projetos de leis orçamentárias? Letra A, Comissão de Constituição e Justiça. Letra B, Comissão de Desenvolvimento Econômico. Letra C, Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Letra D, Comissão de Orçamento. Comissão Mista de Orçamento, né? Ou letra E, Comissão de Relações Exteriores. Inclusive o professor Bocudo já até adiantou aí a resposta da questão, né? Essa 9 é a letra D de dado, né, pessoal? Comissão Mista de Orçamento, ok? Vamos lá. Questão número 10. Última questão de hoje, hein? Passou rápido a aula, não passou? Vamos lá. O plano plurianual, ou seja, o PPA, é complementado por quais instrumentos? Letra A, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias. Letra B, Lei Orçamentária Anual e Lei de Responsabilidade Fiscal. Letra C, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Letra D, Plano Nacional de Desenvolvimento e Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou letra E, Lei Orçamentária Anual e Plano Nacional de Desenvolvimento. E aí, meu povo, nessa 10 aqui, qual é a resposta? Letra? Mais uma vez é fácil esse conteúdo, né? Letra
C de casa, tá bom? O PPA é complementado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual, tá bom? Confira aí o gabarito das questões que a gente acabou de fazer agora. Então, meus caros, era isso que nós tínhamos para tratar nessa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo! Fala galera, professor Arnon Arruda aqui, sejam todos vocês muito, mas muito bem-vindos a esse nosso encontro de hoje. Que bom que você está aqui comigo, se preparando para a sua aprovação, que é aquilo que a gente mais quer, porque hoje nós temos conteúdo muito importante para poder tratar e eu conto com a sua companhia, tá? Que bom que você está aqui comigo para isso. Como você pode perceber, a gente vai continuar a abordar o orçamento público no Brasil, e vamos dar continuidade a um assunto que a gente introduziu no nosso último encontro, beleza? Mas como eu gosto de falar no começo das nossas aulas, deixa de lado o celular, deixa de lado ali as redes sociais, para aquilo que possa tirar a sua atenção, o seu foco aqui nessa aula de hoje, para que você possa se concentrar e extrair o máximo do conteúdo que a gente preparou para você com tanto carinho, beleza? Então, como eu falei, hoje o assunto é importante, e como eu digo para você sempre, né? Se pode cair na prova é importante, né? Então, como isso tem previsão no seu edital, já vem chegando aqui, porque a gente tem muita coisa para a gente poder trabalhar aqui ao longo dessa aula de hoje, beleza? E aí, posso contar com você? Então vamos que vamos para a gente começar então oficialmente o conteúdo aqui da nossa aula de hoje, beleza? Como eu falei, a gente está tratando aqui do orçamento público no Brasil. E nós falamos também no último encontro sobre o Plano Plurianual, ou seja, o PPA na Constituição. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, as diretrizes orçamentárias na nossa Constituição, beleza? Como você sabe, gente, a nossa sistemática do orçamento público no Brasil é constituída por meio de lei, tá? O orçamento público no Brasil é lei, beleza? E se é lei, vai ter a participação aí do Legislativo e também do Executivo, tá certo? Só que nós sabemos que quando a gente fala de orçamento público no Brasil, a gente não fala de uma peça única, não é? Única no sentido da legislação, tá? Cuidado, porque o orçamento, até pelo princípio da unidade, ele é único. Bom, cada ente federado tem seu único orçamento, beleza? Então vamos lá. Mas nós sabemos que as leis orçamentárias, elas são mais de uma. Tanto é que a gente falou do plano plurianual no último encontro, e hoje estamos falando da lei de diretrizes orçamentárias, e temos inclusive um encontro para falar sobre a lei orçamentária anual, que é o orçamento propriamente dito. Mas qual que é a ideia? Por que eu tenho mais de uma legislação para tratar disso? É porque, obviamente, as legislações elas têm objetivos diferentes, elas tratam de questões diferentes, ok? Então, qual que é a ideia aqui da LDO, para você ter isso em mente? A LDO, gente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, evidentemente, é uma das 3 leis que compõem o nosso sistema orçamentário, tá? Junto com o PPA e com a LOA, junto com o Plano Plurianual e com a Lei Orçamentária Anual, beleza? Pessoal, a LDO, ela está prevista na Constituição, lá no seu artigo 165, parágrafo 2º, tá? Lá, inclusive, está regulamentado sobre o que vai ser tratado na LDO. E o seu principal objetivo, gente, é estabelecer as diretrizes, prioridades e metas para a elaboração e execução do orçamento do ano seguinte. Qual que é a ideia, pessoal? Cuidado para não confundir, porque quando a gente fala do PPA, eu até dei a dica para vocês que é do DOM, D-O-M. O PPA estabelece diretrizes, objetivos e metas. Aqui na LDO a gente estabelece diretrizes, prioridades e metas, né? Ao invés do DOM, aqui é um DPM, né? Vamos dizer assim. Aqui são diretrizes, prioridades e metas, não diretrizes, objetivos e metas. Gente, em linhas gerais, a LDO, ela prepara, ela dá a diretriz, ela dá o norte para ser elaborada a lei do orçamento. Afinal de contas, cada ano vai ter o seu respectivo orçamento. Por isso, nós chamamos de LOA, Lei Orçamentária Anual, evidentemente. Só que para que eu instrua sobre como que a LDO será formada,
como que a LOA, perdão, será formada, eu tenho que ter a LDO. A LDO que estabelece as diretrizes para a constituição da LOA. E não somente as diretrizes, né, as prioridades e as metas também, beleza? Por isso a gente fala aqui, ó, que a LDO é um instrumento estratégico que vai orientar a administração pública na hora de definir suas prioridades e na gestão também dos recursos financeiros, né, assegurando, né, garantindo que o orçamento anual, ou seja, a LOA, garantindo que ela esteja em conformidade com os objetivos de médio e de longo prazo. E onde que a gente encontra esses objetivos de médio prazo, gente? No PPA, tá? O PPA que vai estabelecer esses objetivos aí de médio prazo, porque afinal de contas o PPA, ou seja, o plano plurianual, o nome já diz, plurianual. O PPA ele tem duração de 4 anos, beleza? Já a LDO, que nós estamos tratando aqui agora, ela é anual, ou seja, ela trata do curto prazo. Tanto a LDO quanto a LOA, elas estabelecem previsões de curto prazo, tá? De 1 ano só, beleza? Tranquilo? Deu para entender aqui em linhas gerais? Então vamos aprofundar aqui sobre o que diz acerca da LDO na Constituição, tá bom? Vamos que vamos. Olha aqui, pessoal. O artigo 165 do texto constitucional é bem claro para a gente. Leis de iniciativa de quem? Do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, que nós chamamos aqui de LDO, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também os orçamentos anuais, ok? Gente, essas leis orçamentárias, como eu disse, elas são propostas pelo chefe do Executivo em cada ente federado, tá? No âmbito federal, nós temos aí a figura do presidente, dos estados, do DF, os governadores, e no âmbito municipal temos o prefeito, tá bom? Eles que vão ter aí a competência constitucional para propor a lei do orçamento, ou melhor, as leis referentes ao orçamento público, tá bom? Agora vamos lá, gente. Qual que é o prazo para que eu encaminhe, então, a LDO? Eu disse para vocês que, inclusive, a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, ela vai ser proposta, ela vai ser orientada por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Isso aí até nos indica que nós temos aí, então, que a LDO seja anterior à LOA, não é mesmo? E, de fato, é. Olha aqui a questão do prazo. E quando a gente fala sobre prazo de lei orçamentária, isso é muito importante, gente. Porque se o poder público não respeitar esses prazos, inclusive de proposição, pode acabar tendo aí problemas na hora de ter o seu orçamento, de executar o seu orçamento. Olha aqui o que a Constituição fala acerca do prazo. Olha o que diz aqui. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, LDO, será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e vai ser devolvido para a sanção até o encerramento do período da sessão legislativa. Então, como assim, pessoal? Se você for pegar aí o encerramento do exercício financeiro, é 31/12, não é? Então, se você for tirar aí até 8 meses e meio para trás, ou seja, 8 meses e meio para trás, a gente chega aqui até o dia 15 de abril, né? É mesmo? Abril, mês 4, 4 meses, 8 mais 4, 12, né? Que é o mês de dezembro. 8 meses e meio, tirando o mês de dezembro, até o meio aí de abril, ok? Então, olha aqui. A LDO deve ser encaminhada até 8 meses e meio antes de encerrar o exercício financeiro. Então, pensa bem. Você, imagina, né, que você foi eleito presidente da República, né? Ou você foi eleita a presidente da República. No seu primeiro ano de mandato, ou seja, no primeiro exercício financeiro, você já vai ter que encaminhar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá bom? Ela vai servir de guia de norte também para a própria Lei Orçamentária Anual que virá, tá? Agora, o que vai tratar especificamente na LDO? Olha aqui. A Constituição também responde para a gente. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, tá? Estabelecerá as diretrizes da política fiscal e suas respectivas metas, né? Em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Importante mencionar isso, gente, porque muito se fala de dívida, mas às vezes a gente tem uma compreensão equivocada, tá? Não existe Estado no mundo que não opere com dívida. A questão é a dívida estar sendo tratada de maneira sustentável, tá bom? Pagável. Mas não existe nenhum Estado que não seja endividado. Até a maior economia do mundo, né, que é referência nisso, os Estados Unidos da América, operam com uma dívida muito grande em relação ao seu PIB. O Japão, então, que é uma economia super estável, opera com uma dívida em relação ao seu PIB gigantesca, bem maior em proporção do que a nossa, inclusive. A questão não é ter dívida, é a dívida ser sustentável, tá? E essas diretrizes a gente vai encontrar na LDO. A LDO também vai orientar na elaboração da LOA, que nós comentamos, né, a Lei Orçamentária Anual,
A LDO vai dispor sobre alterações na legislação tributária, se for necessário. E a LDO também vai estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, beleza? Então, isso vai constar obrigatoriamente na LDO. Afinal de contas, foi para isso que ela foi pensada, idealizada e constituída, ok? Agora, inclusive nós já mencionamos também quando falávamos sobre, sobre o PPA, também a figura do PPA na Constituição, mas a LDO, o PPA, a própria LOA, a Lei Orçamentária Anual, gente, o orçamento no Brasil, eu vou cansar de repetir isso para vocês, né? É lei. E se é lei, é aprovado pelo Legislativo. No âmbito federal, gente, vai ser aprovado pelas duas casas do Congresso Nacional, tá? Vai ter que ser aprovado pelas duas casas, respectivamente. Inclusive, a própria Constituição diz que há uma comissão mista, permanente. Por que ela é chamada de mista? Porque ela é composta tanto por deputados quanto por senadores, tá? Uma comissão mista permanente para poder fazer o quê? Examinar e emitir parecer sobre esses projetos que forem encaminhados. Que projetos? Os projetos das leis orçamentárias, tá? Para examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais, setoriais previstos na Constituição, Enfim, acompanhar, o encaminhamento, enfim, toda a execução envolvendo aí também as leis orçamentárias, ok? Agora, vamos ver aqui algumas características da LDO, tá? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Primeiro, a LDO, gente, ela tem, evidentemente, relação com o PPA e com a LOA, é claro. Afinal de contas, as três compõem aquilo que a gente chama de leis orçamentárias, tá bom? A LDO, gente, serve como um elo de ligação entre o plano plurianual, que vai ter duração de 4 anos, tá? Por isso a gente diz que é de médio prazo, e a LOA, que tem ali duração no curto prazo, porque ela é anual, se refere ao ano seguinte, tá? Então quem que vai ser o elo de ligação entre o PPA e a LOA? Vai ser a LDO, tá? Então temos o PPA, tá? Apesar de a letra ser feia, aqui é um P também, tá? Ligando aí as duas, temos a LDO e, por fim, aqui a LOA, tá? A LDO também orienta a elaboração da LOA, garantindo que o orçamento anual esteja alinhado com as metas e prioridades que foram definidas no PPA, ok? Qual que é o conteúdo da LDO, gente? Vai definir as metas e prioridades da administração pública para o exercício financeiro seguinte. É bom que a gente deixe isso claro, tá? Porque a LDO, gente, o PPA, enquanto trata de 4 anos, a LDO é anual, tá? Então a LDO ela vai tratar sobre as diretrizes para o ano seguinte, tá bom? Segundo, a LDO ela vai estabelecer regras para a elaboração do orçamento, a LOA, como nós chamamos, tá? Incluindo limites para despesas e critérios para alocação de recursos, ok? A LDO vai tratar de questões como alteração na legislação tributária, equilíbrio entre receitas e despesas e controle dos gastos públicos. A LDO vai incluir ainda metas fiscais e parâmetros econômicos, como projeção de crescimento, PIB, inflação, taxa de câmbio. Função de controle fiscal também a LDO vai ter, uma vez que é um instrumento de controle fiscal, porque estabelece as metas de resultado primário, nominal, além de limites para a dívida pública. Ela busca garantir a responsabilidade na gestão fiscal, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal também, tá? Em relação à sua aprovação e vigência, a gente sabe que é elaborada pelo Executivo, tá? Ou seja, tem a participação aí do Ministério da Fazenda, o equivalente do Ministério da Economia, e vai ser enviada ao Legislativo para que seja discutida e aprovada. Depois, lembrando, gente, essas leis orçamentárias elas são tão importantes, afinal de contas tratam aí do fluxo de recursos do poder público, que se porventura o Congresso não tiver analisado, o Congresso nem pode entrar de recesso, tá? Se porventura for vencendo o prazo, o Congresso tem que analisar, tá bom? Se tá bom mesmo, se tá craque no assunto, bora praticar. Vamos lá, meu povo. Vamos lá. Questão número 1. Questão número 1 aqui. 1. Qual a comissão permanente do Congresso Nacional que é responsável por examinar e emitir parecer sobre os projetos de leis orçamentárias? Letra A, Comissão de Constituição e Justiça. Letra B, Comissão de Desenvolvimento Econômico. Letra C, Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Letra D, Comissão Mista de Orçamento. Ou letra E, Comissão de Relações Exteriores. Tá fácil, hein, meu povo? Letra? Nós falamos disso agora há pouco, né? Letra D de dado, ok? Comissão Mista de Orçamento, ok? Questão número 2. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, determina que o governo cumpra algumas diretrizes e metas. De acordo com as alternativas a seguir,
Assinale a alternativa que compreende uma das diretrizes e metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de um governo. Letra A. Fixação dos subsídios dos parlamentares para o próximo período legislativo. B. Estabelecimento de um programa de investimentos em infraestrutura. C. Definição dos subsídios a serem concedidos a determinados setores da economia. D. Determinação da carga de impostos para o próximo ano fiscal. Ou D. Diretrizes da política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. E aí, meu povo? O que vai ser tratado na LDO? A letra? As diretrizes da política fiscal e suas metas, né? Em consonância, ou seja, em conformidade com a trajetória sustentável da dívida pública, né? Questão número 3. Em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, leia as alternativas abaixo e assinale a que não apresentam uma diretriz orçamentária. Letra A. Determina as metas e prioridades para o ano seguinte. Letra B. Estabelece a previsão de receitas, ou seja, arrecadação e despesas, gastos do governo para o ano seguinte. C. Orienta a elaboração do orçamento. Ou D. Dispõe sobre alteração na legislação tributária. E aí, meu povo? Letra? O que não tem a ver com a LDO, gente? É o que está na letra? B, não é mesmo? Por quê, professor? Quem estabelece a previsão de receitas, né? Arrecadação. E as despesas, os gastos, para o ano seguinte, é a LOA. Aí já é o orçamento propriamente dito, tá? A Lei Orçamentária Anual, e não a LDO. O restante tem a ver com a LDO, sim, tá? Questão número 4. O sistema orçamentário brasileiro foi definido pela Constituição Federal de 88, composto por 3 instrumentos de planejamento: o PPA, a LDO e a LOA. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, corresponde a um instrumento de planejamento que estabelece diretrizes, metas e objetivos da administração pública. B. Prioriza as metas e traça diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos anuais. C. Programa as ações a serem executadas visando alcançar os objetivos governamentais. Ou D. Apresenta um plano de aplicabilidade financeira e é responsável pela execução das diretrizes planejadas. E aí, meu povo, o que tem a ver com a LDO aqui? É o que está na letra? B. Prioriza metas e traça diretrizes para elaborar e executar o orçamento anual, né? Olha aqui, lembra que eu falei com vocês para não cair nessa pegadinha? O que diz a letra A? Diretrizes, aqui alternou, né, a ordem, né? Objetivos e metas, ou seja, DOM, DOM, é lá com PPA, tá bom? 5. Qual é a periodicidade da LDO? Letra A, anual. B, bienal. C, quadrienal. D, semestral. Ou letra E, mensal? Letra A, né, meu povo? Anual. A LDO é anual, beleza? Quadrienal é a PPA. O PPA, né? Vamos lá. 6. Qual das alternativas abaixo não é uma atribuição da LDO? Letra A. Estabelecer metas fiscais e os parâmetros econômicos com projeção de crescimento do PIB, inflação e taxa de câmbio. B. Definir metas e prioridades da administração pública para o exercício financeiro seguinte. C. Tratar de alterações na legislação tributária. D. Detalhar o orçamento anual para o próximo exercício financeiro. Ou E. Estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. O que não é da LDO, gente? É o que está na letra D, porque isso aqui é assunto do orçamento, ou seja, a LOA. Detalhar o orçamento anual para o exercício financeiro seguinte, tá? 7. Qual é o prazo para o envio do projeto de lei da LDO ao Poder Legislativo? Letra A. Até 6 meses antes do encerramento do exercício financeiro. B. Até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. C. Até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. D. Até 10 meses antes do encerramento do exercício financeiro. Ou E. Até 12 meses antes do encerramento do exercício financeiro, meu povo? Letra? Tá fácil, hein? Comentei com vocês agora há pouco. Letra B, tá? Até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, ok? Questão número 8, vamos lá.
Qual é a relação entre a LDO, o PPA e a LOA? Letra A. A LDO detalha o orçamento anual e substitui o PPA. Letra B. A LDO é independente do PPA e da LOA. Letra C. A LDO serve como elo entre o PPA e a LOA, orientando a elaboração do orçamento anual com base nas metas de médio prazo do PPA. Letra D. A LDO é elaborada após a LOA e antes do PPA. Ou letra E. A LDO é um documento que apenas complementa o PPA. E aí, meu povo? Correto aqui nessa 8 é a letra C de casa, não é? A LDO serve como um elo entre o PPA e a LOA, orientando a elaboração do orçamento anual, não é? Com base aí nas metas de médio prazo definidas no PPA, tá bom? Vez que o PPA é de médio prazo, ele dura 4 anos, tá bom? Vamos aqui para a nossa questão número 9, estamos quase acabando, hein, meu povo? Fica aí comigo. 9. A Lei de Diretrizes Orçamentárias está prevista e detalhada na Constituição Federal de 88 em qual dispositivo? Questãozinha sacana essa aí, hein? Vamos lá. Artigo 165, parágrafo 1º. Letra B, artigo 166, parágrafo 2º. Letra C, artigo 165, parágrafo 2º. Letra D, artigo 167, parágrafo 1º. Ou letra E, artigo 164, parágrafo 3º. Aqui nessa 9 a letra C de casa, né, meu povo? Artigo 165, parágrafo 2º, ok? E nossa última questão de hoje, questão de número 10, vamos lá. Qual é o principal objetivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO? Letra A. Estabelecer o orçamento detalhado para o ano seguinte. Letra B. Definir as metas e prioridades de médio prazo do governo. Letra C. Estabelecer as diretrizes, prioridades e metas para a elaboração e execução do orçamento público no ano seguinte. Letra D. Regular a execução financeira do Plano Plurianual, o PPA. Ou letra E. Garantir a aprovação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, sem alterações. E aí, meu povo, o que a LDO faz? Estabelece as diretrizes, prioridades e metas para a elaboração e execução do orçamento do ano seguinte, a LOA, tá? Confira o gabarito. Então, meus caros, é isso que nós tínhamos para tratar nessa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra tribo!